Olá, caro aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina Contabilidade Avançada. Nessa aula de número 2, trabalharemos avaliação de investimentos societários. Saberemos o que é esse processo, esse procedimento contábil, qual o impacto dele dentro das demonstrações financeiras, dentro das demonstrações contábeis e como ele pode ser apresentado. Veremos dois modelos de investimentos, dois tipos de investimentos, como podem ser aí adotados para sua avaliação. Legal? Lembrando um pouco da aula anterior, da nossa primeira aula, falamos sobre reestruturação empresarial, falamos sobre fusão, cisão e incorporação. 3 ferramentas, mecanismos que são possíveis dentro do modelo de combinação de negócios. E isso favorece e sempre para a maximização de resultados, para a ampliação de negócio e o atendimento de mercados que ora determinadas empresas, determinados nichos de negócio não atingiam. Fazemos uma fusão quando unimos 2 ou mais empresas, lembrando que aquelas fusionadas serão extintas. Na incorporação, fazemos a absorção de algumas empresas para dentro de uma já existente. Aquelas, por sua vez, deixam também de existir, mantendo seu patrimônio somente dentro da empresa incorporadora. As incorporadas são extintas. E temos o processo de cisão, onde a empresa distribui o seu patrimônio, cede o seu patrimônio a uma empresa já existente ou não, podendo ser uma cisão parcial ou total. Quando eu tenho uma cisão total, toda a empresa é extinta, a empresa a qual está cedendo o seu patrimônio às outras organizações, que poderão ser constituídas para receber ou já pré-existentes. Legal? Então, esses são os modelos de reestruturação societária dentro do mercado empresarial. Nós falamos também de transformação, um processo de transformação muito comum, certo? E não é somente empresas de capital aberto, sociedade anônimas, que fazem esses processos de transformação. O processo de transformação é quando eu pego uma empresa individual e transformo ela para a empresa limitada, por exemplo. Ou eu pego uma empresa limitada para a SA. O inverso também é considerado um processo de transformação. Legal? Então esse foi um tema, um resumo aqui rapidamente do que nós vimos no nosso primeiro encontro. Importante você lembrar, estudar esses conceitos, porque com certeza algum deles irá cair na sua avaliação. Legal? Lembrando que o material da disciplina não é apenas a teleaula, temos o livro da disciplina, um material muito bom, muito importante, que foi desenvolvido especialmente para você. Temos as nossas web aulas, temos as avaliações virtuais, o portfólio, todos esses materiais têm seu prazo específico, avaliação, web aula, a avaliação virtual, o portfólio da disciplina, compõe um conjunto da disciplina e também do semestre. É importante você acompanhar os prazos, legal? Nós que estudamos nesse mecanismo de ensino à distância, temos que ficar bem atento aos prazos, legal? Bom, dando então sequência na aula de hoje, vamos verificar nesse primeiro slide quais são os objetivos da aula de hoje, legal? Entender os conceitos de coligação, controle e influência significativa. Quando nós falamos de investimentos em companhias, investimentos em outras empresas, investimentos societários, é importante esses termos nós termos bem fixados, porque eles em algum momento terão significância dentro dos nossos estudos, né? Terá algum significado específico dentro do nosso estudo. Nós vamos aqui estar conversando sobre cada um deles e demonstrando para você também. Conhecer os métodos de avaliação de investimento. Você já deve ter ouvido falar método de custo, método de equivalência patrimonial. É importante, são os 2 métodos de avaliação de investimentos em que nós estaremos estudando na aula de hoje. E também, para fechar,
iremos aprender a calcular esses métodos de avaliação, o seu impacto, então, em termos monetários, valorando esses valores, valorando essas operações, e também iremos fazer a contabilização da equivalência patrimonial e também faremos a contabilização do método de custo, de aquisição, de avaliação por custo. Então, faremos equivalência patrimonial e também por custo, exemplificando para você os impactos que estas operações, investimentos societários, surtem dentro da demonstração contábil ou na demonstração contábil. Legal? Então, vamos lá. Vamos iniciar falando um pouco de conceito para você. Vamos ver? Investimentos em participações societárias. Afinal, professor, o que é isso? O que são investimentos em participações societárias? Nada mais são aplicações de recursos efetuados por uma sociedade, neste caso, esta denominada investidora. Então, a empresa que irá investir, investidora, aplicação de recursos em uma outra empresa. Quem está fazendo a aplicação é denominada, então, a investidora. Por exemplo, eu abro uma conta em determinada instituição financeira e aplico o meu recurso em CDB. Então, eu sou um investidor. É esta a ideia. Eu estou comprando uma empresa, uma parcela do patrimônio de uma empresa. Por sua vez, eu serei denominado investidora. Então, olha lá, concluindo aqui, na aquisição de ações ou cotas do capital de outra pessoa jurídica. Esta, por sua vez, aqui está vendendo parcela do seu capital, parcela do seu patrimônio, recebe então o nome de investida. Aqui nós já começamos a atribuir alguns conceitos, trazer valores de alguns conceitos para você. Esses investimentos, por sua vez, podem ser divididos, ou melhor, são divididos em duas categorias. O primeiro, investimentos temporários. E o segundo, investimentos permanentes. O que muda? Onde é que eu vou estar classificando estes investimentos, essas participações societárias, dentro do meu balanço patrimonial, no meu balanço patrimonial? Onde é que eles serão evidenciados no meu balanço patrimonial? Quando eu trato de investimentos temporários, logo remete-se àqueles investimentos de curto prazo. Normalmente são classificados como investimentos temporários aqueles investimentos que eu hei de realizá-los num período breve, aproximadamente 90 dias, Por convenção, trata-se de 90 dias. E os investimentos permanentes? Investimentos permanentes longo prazo. De fato, contabilizado, evidenciado, registrado lá no nosso ativo não circulante, num grupo de contas chamado de investimentos propriamente dito. Se você observar o grupo do não circulante, ativo não circulante, a estrutura, você vai lembrar que temos lá dentro longo prazo, as contas que eu hei de receber, as informações, os ativos, créditos que eu hei de receber num período posterior ao fechamento do meu balanço, então classificados como longo prazo. Nós temos o imobilizado, também classificado aqui dentro, temos os intangíveis e, por sua vez, os investimentos. Os investimentos é logo acima do imobilizado, fica acima do imobilizado, acima dos intangíveis, ok? Então, quando eu falo de investimento em participações societárias, logo tenho que lembrar que serão distribuídos em curto prazo, quando eu falo dos investimentos temporários, e no longo prazo, quando eu trato daqueles investimentos de longo prazo, que são aquelas empresas, aqueles investimentos mais em participação em outras companhias, legal? Só para ficar claro para você um pouco mais sobre essa questão de temporário e permanente. Vamos ver? São os critérios de métodos de avaliação. Quando eu trato dos investimentos temporários, estes investimentos, eles deverão ser avaliados pelo método do valor justo. Ok? Então, vou avaliar os investimentos temporários
pelo valor justos, conceitos que porventura poderão estar presentes na sua avaliação e comumente, né, em provas, em exames de concursos públicos. Investimentos permanentes, olha só, podem ser avaliados pelo método de custo de aquisição ou ainda pelo método de equivalência patrimonial. Então, eu posso me utilizar destes dois métodos nos investimentos permanentes. Esses, lembrando, estarão classificados no longo prazo. Lá no meu longo prazo, no meu ativo não circulante, eu terei uma conta específica, um grupo de contas específica chamada investimento. Os investimentos temporários também serão classificados, na sua maioria, num grupo de contas de investimentos. A única diferença é que este estará no ativo circulante. Por quê? Porque é bem provável que eu irei realizar em valores, né, fazer a venda desses ativos, num período menor do que o final do exercício subsequente. Então, fique claro, investimento temporário, avalio pelo valor justo. Investimentos permanentes podem ser avaliados tanto pelo método de custo de aquisição quanto pelo método de equivalência patrimonial. Legal? Ficou claro? Qualquer dúvida, envie para nós através do nosso chat. Muito bem, nós vamos pegar principalmente nos investimentos de longo prazo. Tá? Vamos trabalhar com equivalência patrimonial e também pelo método de custo de aquisição nos investimentos societários. São esses dois exemplos principais que nós estaremos praticando os cálculos aqui em aula e também a sua contabilização. Então, nós temos que se aprofundar um pouco mais nos conceitos, para pegar esses conceitos posteriormente e aplicá-los lá na nossa contabilização, no nosso cálculo, no nosso registro, ok? Vamos verificar, então, um pouco mais de conceitos sobre esse tema. Quando eu me remeto a método do custo de aquisição, o que vem a ser esse método e como é que ele é evidenciado? Observem, consiste em atribuir ao investimento o valor originalmente pago por ele, devidamente ajustado quando for o caso, certo? Mas que fique claro, quando eu trato da avaliação pelo método do custo de aquisição, então estou falando de um investimento societário, que eu hei de avaliá-lo pelo método do custo de aquisição, basicamente consiste em atribuir ao investimento o valor que eu pago por ele, o valor que eu desembolsei para poder adquiri-lo. Ele que estará evidenciado lá no nosso balanço patrimonial. Observem que a investidora não altera o valor contábil do investimento em função da investida ter apurado lucro ou prejuízo contábil, certo? Vamos supor que a empresa investida apurou prejuízo ou apurou lucro. Vamos entrar aqui com o lucro, que fica um pouco mais visível, mais fácil de se analisar. A empresa investida apurou lucro, esse lucro não impactará na investidora, certo? Não impactará na investidora, no grupo de contas registrado o investimento. Ainda, observem, os dividendos declarados pela investida serão contabilizados como receita na investidora. Então, aquele valor, quando eu tenho dividendos, né? A empresa a qual eu faço o investimento oferta dividendos, esses dividendos eles serão reconhecidos diretamente como receita de dividendos lá na empresa que investiu recursos. Para simplificar, né, quando eu falo do método de custo de aquisição para avaliação, os dividendos é mais ou menos quando você é sócio de uma empresa. Eu sou sócio de uma empresa e aí esta empresa apurou lucro no final da apuração dos seus demonstrativos, no final do exercício social. Esse lucro foi orientado pela administração em fazer distribuição. Então, esse lucro vai ser distribuído para mim.
eu, enquanto pessoa física, vou reconhecer lá no meu resultado, na minha declaração de imposto de renda de pessoa física e contrapartida nos meus contas a receber ou se não até mesmo diretamente no meu banco. É essa a ideia. Quando eu falo de método de custo por avaliação, de custo de aquisição, os dividendos irão diretamente para o meu resultado. Em contrapartida, dividendos a receber e posteriormente sendo ali recebido no meu banco ou até mesmo no meu caixa. Legal? Dando sequência, olha lá. Vamos agora entender um pouco mais do método custo de aquisição aplicando um exemplo prático. Eu tenho aqui, ó, a empresa Holding SA, ela adquiriu em 1 de X1 10%. Observem que nós vamos aqui tratar bastante de percentual, valor de patrimônio, valor de investimento. Então, observem bem esses dados, tá? Então, olha lá, a Holding SA adquiriu em 1 de X1 10% das ações do capital social da subsidiária SA, pelo valor total de R$1.000. O patrimônio líquido da subsidiária SA teve a seguinte evolução nos exercícios sociais de X1 e X2. Se nós pararmos apenas já para comentar um pouco sobre esses valores, né? Nós estamos falando de investimento em percentuais e eu tenho já o valor de investimento de R$1.000. Logo, você fazendo uma matemática simples, você vai recorrer e vai encontrar que o patrimônio da empresa, o valor base para eu apurar esses R$1.000 de investimento, que no caso, né, já deixando claro, é o patrimônio líquido da empresa, vai ser um valor de R$10.000. Na aula anterior, salvo engano, eu comentei com você que quando eu avalio uma empresa, quando eu quero analisar quanto é que vale a minha empresa, contabilmente, nós olhamos para onde? Para o patrimônio líquido da empresa. Lógico que temos outras vertentes que vai impactar na valoração de um negócio, na valoração de uma empresa. Mas contabilmente, quando eu quero avaliar o quanto reflete a empresa, eu vou pegar o patrimônio líquido da empresa, que é o caso, quando nós fizemos as fusões, fizemos as incorporações, o patrimônio líquido da empresa sendo equivalente na incorporação, sendo equivalente na fusão, quando foi os casos, como foi aplicado aqui os cálculos para você. Então, 10% das ações da empresa valeu R$1.000. Logo, remete-se que o patrimônio líquido da empresa, o valor da empresa, seria então de R$10.000. Mas para isso, para simplificar, nós apresentamos esta segunda tabelinha aqui para você. Olha só, vamos aqui pegar cada dado e conversar sobre ele. Saldo em 1 de X1. Esse valor que nós estamos tratando aqui é exatamente do PL da empresa. É o patrimônio líquido da empresa, que originou o investimento. 10% de 10.000 é o investimento em R$1.000. Lembrando, estamos tratando do método do custo de aquisição. Okay? Um exemplo prático. Em X1, a empresa investida apurou lucro. Todos esses dados, mais um detalhe, né? Estamos olhando aqui os dados da empresa investida. Tá? Então, ela apurou em X1 um lucro contábil de R$2.000. Neste mesmo exercício, no ano de X1, ela declarou dividendos. Dividendos declarados em X1, só que foram pagos lá em X2, tá? Então, em X1, ela declarou dividendos de R$2.000. Os mesmos R$2.000 que ela obteve de lucros, ela resolveu dar de dividendos, né? Distribuir como dividendos. Não estamos falando de percentual nenhum aqui ainda, ok? Certo. Em 31/12 de X1, observem que ela apresentava em PL R$10.000. Em X2, ela apresentou um prejuízo no período de R$300. R$300. Saldo em 31/12 de X2, no seu patrimônio líquido, ficou então em R$9.700.
esses são os dados que foram importados, que foram apresentados pela empresa investida. Temos 2 anos aqui para ser analisado, um valor de patrimônio líquido, um momento, em determinado período ela apresenta lucro, num segundo momento ela apresenta prejuízo e agora temos que analisar os impactos desses valores na contabilidade da investidora, os impactos na investidora, pelo método do custo de aquisição. Então, primeiramente, vamos reconhecer aqui pela aquisição do investimento. Aquele momento em que a empresa investidora decide por adquirir parcelas do patrimônio, do capital da empresa subsidiária. Na contabilidade da empresa investidora, eu irei então debitar lá no grupo de investimentos, no ativo não circulante, investimentos, um subconta subsidiária SA, um total de R$1.000, que é o valor em que eu desembolsei para adquirir partes da empresa subsidiária, partes do capital, ou seja, 10% do capital da empresa subsidiária. Esse valor saiu do meu caixa, do meu banco, nós colocamos didaticamente como disponibilidades. Então eu lanço aqui um crédito de R$1.000 em disponibilidade. Esse lançamento é simples, bem prático. O que você tem que ficar evidenciar e saber, né? Eu estou fazendo um investimento, esse investimento está no ativo não circulante, né? Porque é um investimento em uma companhia e eu não tenho aqui intenção de desfazer desse investimento pelos próximos períodos de 3 meses, 90 dias ou até mesmo ao fim do exercício posterior. Então, está aqui, está registrado a aquisição do investimento. Agora, vamos evidenciar o registro dos dividendos, né? Pelos dividendos. O que você tem que saber, né? Levar em consideração? A empresa distribuiu R$2.000 de dividendos. A empresa tinha 10.000 de capital, de patrimônio líquido, certo? Em sequência, ela apurou o lucro de R$2.000 e, posteriormente, fez os dividendos de R$2.000 também. Ou seja, o valor que ela teve de lucro, ela distribuiu. Eu não posso reconhecer na empresa investidora os R$2.000. Eu vou reconhecer na empresa investidora apenas o que compete a ela, que são os 10%, certo? Então, R$2.000 que foram de dividendos ofertados pela empresa investida, 10% vai para a empresa investidora. Então, olha aqui, 10% de R$2.000, vamos só corrigir aqui, ó, é 200, certo? Então, aqui, débito de R$200 na conta de dividendos a receber, ou seja, é um crédito, é um direito. E reconheço diretamente no meu resultado, receita de dividendos, os mesmos 10%, R$200 sendo creditado no meu resultado, ok? Esse então é o registro dos dividendos. Não significa aqui que esse valor já entrou para a empresa, já entrou no banco da empresa, não. Bom, teve o registro dos dividendos e, posteriormente, a empresa investidora recebeu os dividendos. Observem quais contas serão, então, registrados esses valores. No dia 5/2, eu debito disponibilidade. Aí, quando eu trato de disponível, é o meu caixa, é o meu banco. Debito, então, os R$200 que entrou no meu banco, na minha disponibilidade, e credito agora dividendos a receber, né? Esse valor aqui está no meu ativo circulante. Está no meu ativo circulante, já está reconhecido lá. Quando foi reconhecido? Quando foi feita a proposta dos dividendos pela empresa investida. Quanto? Os R$200, né? Teoricamente agora a conta de dividendos a receber, ela vai estar zerada. Por quê? Porque eu já recebi o valor que foi proposto como dividendos. Legal? Então, ficou bem claro. São lançamentos simples. Observem que em nenhum momento
quando eu trato do custo de aquisição, do método de avaliação pelo custo de aquisição, transitou valores pela conta investimento, exceto na sua aquisição. Quando eu fiz a aquisição, registrei lá no meu ativo não circulante, no grupo de contas e investimentos, a aquisição da partícula do patrimônio líquido da empresa subsidiária SA. Foi o único momento que nós transitamos por aquela conta. Posteriormente, quando a empresa obteve lucro, não reconheci. Quando a empresa obteve prejuízo, também não impactou lá na minha conta de investimento. Isso falando na empresa investidora, quando este investimento está registrado e é avaliado pelo método custo de aquisição, ok? Nós vamos fazer uma breve pausa, mas antes disso, eu quero deixar você com um ponto de reflexão. Vamos ver? Nessa questão para reflexão, o registro pelo método de custo significa não analisar mais o valor do investimento em relação ao preço de mercado? Esta é uma pergunta, é uma questão para nós refletirmos. Eu aguardo a sua participação. Eu volto em seguida. Até já!
Vamos lá, pessoal, voltando. Nós temos aqui algumas participações, algumas perguntas e nós iremos aqui contribuir, certo? Primeiramente, lá da Bahia, a aluna Miraneide. Um grande abraço para a aluna Miraneide, o Paulo aí da Bahia. Mesmo que seja avaliado pelo método de custo, é necessário analisar o preço de mercado. Depois eu vou fazer um link aqui com essa colocação da nossa aluna Miraneide, juntamente com uma pergunta que está vindo daqui a pouco. Lá do Paraná, o aluno Raul, melhor, aqui do Paraná, né? O aluno Raul, de São José dos Pinhais, um grande abraço aí para o pessoal de São José dos Pinhais, o aluno Raul, menciona que é preciso do valor de mercado para atribuir valores a mais no investimentos. Isso também é importante e nós vamos utilizar esses conceitos para responder uma pergunta que está chegando fresquinha aqui para nós, ok? Quando nós tratamos, então, de avaliação de método custo de aquisição, lembrando que, mesmo que haja variação, este não impactará lá no investimento. Houve o lucro, mexemos no investimento? Não mexemos no investimento. Houve prejuízo, mexemos no investimento? Não mexemos no investimento. É lógico, é importante acompanhar o valor de mercado? Sim, é muito importante acompanhar o mercado, para que você tenha e consiga comparar a evolução desse investimento ou até mesmo a sua involução. Acompanhar se aquele investimento está trazendo aquele resultado, está tendo o resultado que você espera enquanto investidor, ok? Nós temos agora uma pergunta lá da Bahia também. Professor, por favor, explique mais sobre o método de avaliação do preço justo. Bom, esse é um conceito bem específico, é trazido pela Lei 11.638 e se aprofunda em como eu vou avaliar os meus ativos e os meus passivos. Esse investimento, quando nós tratamos do preço justo, ou avaliação pelo preço justo, lembra-se que nós colocamos lá para você que se tratava de investimentos temporários. Esses investimentos, por sua vez, deverá ser avaliado a mercado, diferentemente dos investimentos permanentes, que é os exemplos que nós estamos tratando em aula, que estamos trabalhando pelo método custo de aquisição e pelo método de equivalência patrimonial, que é o nosso segundo tema da aula. Okay? Então, lá, quando eu falo de investimento temporário, vou utilizar o valor justo, avaliação pelo valor justo. Essa avaliação pelo valor justo recorre-se ao mercado. Vai verificar o quanto este investimento, esse ativo, está valendo no mercado e assim fazer o seu devido ajuste na contabilidade. Cada ajuste pelo valor justo tem uma contabilização bem específica. Atípica, por sinal, mas é bem específica. Então, tem que se atentar a este critério, porém, não estaremos tratando a sua contabilização na aula de hoje, ok? Podemos tratar depois lá no fórum. Mais uma pergunta, professor, como tivemos prejuízo no X2, tivemos perda no PL, não teria que lançar a perda no investimento de R$30 na empresa Holding SA? Muito boa sua pergunta. Nós estamos trabalhando com a avaliação pelo método custo de aquisição. Quando acontecem essas operações, não reflete no investimento, diferentemente de quando estivermos trabalhando com o método de equivalência patrimonial, que é o segundo tema, logo em seguida, quando nós finalizarmos aqui o método de custo de aquisição. Não vou refletir agora os lançamentos, os impactos, porque nós vamos trabalhar ainda nessa aula, ok? Espero ter respondido aí as perguntas, temos bastantes dúvidas lá no chat, infelizmente não conseguimos responder todas, mas eu vou ver se eu filtro essas questões depois juntamente com o tutor que nos acompanha, o Paulo, para nós colocarmos lá no fórum da disciplina. Legal? Vamos lá, vamos dar sequência então à nossa aula, vamos trabalhar mais um exemplo do método do custo de aquisição para que esses conceitos fiquem bem afixados para nós. A Holding SA adquiriu em X1 10% das ações do capital social da subsidiária, pelo valor total de R$20 mil. Observem que eu investi R$20 mil, que representam 10% do capital social, do patrimônio líquido da empresa Holding SA, ok? O patrimônio líquido da subsidiária SA teve a seguinte evolução nos exercícios de X1 e X2. Então, holding, investidora, subsidiária SA, investida. As informações que transcrevemos agora aqui na tela os valores, os dados da empresa
investida, ok? Para ficar mais claro aqui para nós. Então, vamos lá, vamos verificar. O saldo em 1 de X1, esse saldo refere-se ao patrimônio líquido, ao PL da investida. É no total de R$200 mil. 10% de R$200 mil, os valores de 20 mil que foi o investimento. O lucro apurado em X1 dá um total de R$12 mil. Esse foi o lucro que a empresa investida apurou. Professor, não ficou muito claro para mim esse lucro. Onde é que está evidenciado esse lucro? Fechou o balanço patrimonial da empresa investida, receita menos custos, menos impostos, menos despesas, resultado final da empresa, na demonstração de resultado de exercício, R$12 mil na empresa investida. Neste mesmo exercício, nesse mesmo período, a empresa propôs dividendos. Em 31/12, fechou o balanço, apurou o lucro, a empresa propôs dividendos. Quanto de dividendos que ela propôs? Ela propôs R$8 mil de dividendos. Essas são as informações de X1. Quando fechou o balanço em X1, qual é o saldo remanescente no meu patrimônio líquido? No patrimônio líquido da empresa investida. 200 mil mais 12 mil menos 8 mil. Logo, o saldo mais uma vez, do patrimônio líquido da empresa investida em 31/12 de X1 é de R$204 mil. Ótimo, excelente. Observem que em X2, no exercício de X2, no ano calendário, ela teve um prejuízo de R$4 mil. Vamos só aqui, ó, R$4 mil. Esse foi o prejuízo apurado no ano de X2. O patrimônio líquido em 31/12, nesse período não fez dividendos. O patrimônio líquido em 31/12 de X2 resultou em R$200 mil. É o mesmo patrimônio que iniciou em X1, acabou por findar em X2, o mesmo valor. O que nós temos que chamar a atenção aqui? Observem os dividendos propostos, né? Os dividendos propostos. De quantos por cento é o investimento da holding pela subsidiária ou na subsidiária? 10%. R$8 mil é os dividendos totais declarados na investida. Todos os dividendos da investida e não o valor que será reconhecido na ou pela investidora. Muito bem. Como é que vai ficar então os lançamentos contábeis? Vamos aí calcular e fazer os devidos lançamentos contábeis. Nós já sabemos que o valor do investimento foi de R$20 mil, mas como é que nós chegamos nesses R$20 mil? O patrimônio da empresa, quando do investimento, o PL da subsidiária, ou seja, da empresa investida, era de 200 mil. Foi investido 10%. 10% de 200 mil reais, nós vamos ter aqui um investimento de 20 mil reais. Eu debito 20 mil reais no grupo investimento e credito quem? Credito disponibilidade. Banco, caixa, né? No caso banco, normalmente nós fazemos uma TED, fazemos uma transferência nesse aspecto para poder investir em determinada companhia. Então, creditamos a disponibilidade e debitamos o investimento na subsidiária. Esse é o reconhecimento, então, pelo método do custo de aquisição. O momento em que eu faço a aquisição de determinado empreendimento, determinado negócio. Bom, feito essa aquisição, esse lançamento, e aqui já puxando um gancho, né? Vamos só contribuir um pouco, já trazendo um link com a nossa primeira aula. Quando eu faço esse procedimento,
eu não estou fazendo nenhum processo de reestruturação, ok? Tem que ficar bem claro, não estou fazendo uma incorporação aqui, não estou fazendo uma fusão ou cisão, não é isso que nós estamos fazendo. Aqui nós estamos tratando de investimento, de participação societária, ok? Eu não estou adquirindo partes de uma empresa que vai ser transferido ativos para o meu domínio. Não, para minha posse, não. Aqui é apenas eu estou participando, eu estou me tornando, vamos assim usar um termo para ficar mais simbólico, eu estou me tornando sócio da empresa subsidiária, tá? Eu estou me tornando sócio, eu estou investindo na empresa subsidiária. Eu não estou aplicando aqui nenhum conceito de reestruturação societária, tá, ok? Não confundam quando nós iremos trabalhar investimento, participação societária com reestruturação societária. São 3 conceitos que você tem que ter bem fixados. Transformação, reestruturação e participação societária. São 3 conceitos distintos que estamos tratando na mesma disciplina. Muito bem, fiz o registro aqui dos investimentos. Agora eu vou reconhecer os dividendos. Observem que eu não estou remetendo a nenhum momento o impacto, e lembrando que esses lançamentos contábeis eu estou fazendo na investidora, ok? Esses lançamentos contábeis eu estou reconhecendo na investidora. E se você já observou e já tomou nota, em nenhum momento eu trouxe para a investidora o impacto pelo resultado apresentado na investida. Em nenhum momento eu trouxe esses valores. Ah, deu lucro, né? Oferi o lucro lá de 12 mil. Não estou trazendo nenhum impacto na conta de investimento. Deu prejuízo? Não trouxe. Por quê? Método do custo de aquisição. Estamos fazendo a avaliação pelo método do custo de aquisição, né? Bem claro aqui, bem específico. Legal. Então vamos lá, vamos reconhecer agora o registro dos dividendos da empresa investidoras. Se a empresa investida distribuiu lucros, eu tenho direito a receber. Direito a quê? Direito a dividendos. Dividendos a receber. Qual é o valor que eu vou agora lançar, contabilizar nesta conta? Se os dividendos foram num total de R$8.000 e a minha participação é de apenas 10%, logo eu receberei a título de dividendo R$800. Ok? Uma matemática simples, bem fácil de você aplicar. Então, dividendos a receber. Eu tenho um direito a receber aqui de dividendos de R$800. E qual é a contrapartida? Quem que vai receber o crédito? Receita de dividendos. O mesmo valor. Os R$800 aqui que eu tenho de direito a receber. Então eu reconheci o resultado, né? Receita de dividendos é uma conta de resultado. Dividendos a receber é uma conta do meu ativo. Debito ativo, credito resultado, quando eu estou falando do método de custo de aquisição. É bem simples, bem fácil. O próximo lançamento é eu receber, é o recebimento dos dividendos. Agora, basta eu fazer uma transferência dos valores, né? Uma permutação. Eu vou debitar R$800 na minha disponibilidade, caiu lá no meu banco, e vou creditar a conta de dividendos a receber, certo? Então, tá aí os lançamentos devidamente reconhecidos. Aprendemos aqui como eu faço os cálculos quando eu estou trabalhando pelo método de aquisição pelo custo, né, de avaliação pelo método custo. Então ficou claro, eu não vou mexer em nenhum momento pelo reconhecimento do resultado positivo da investida, pela distribuição de dividendos, pelo pagamento de dividendos. Eu não vou mexer, não vai surtir nenhum efeito para nós lá na conta de investimento, que está contabilizado, registrado lá no meu ativo não circulante no grupo de investimentos, ok? Então, muito simples, muito prático esse lançamento. Eu creio que se você ainda tem alguma dúvida, esse é o momento, mande para nós através do chat,
nós voltamos, tentamos esclarecer aqui para você como que foi o impacto, o efeito desse lançamento lá nas demonstrações financeiras, nas demonstrações contábeis, ok? Muito bem. Partindo, saindo agora desse método de avaliação, vamos conhecer o método de equivalência patrimonial. Vamos conceituar com você e também calcular e posteriormente efetuaremos os lançamentos contábeis. Então, método de equivalência patrimonial. Consiste na atualização, olha só, mudando já drasticamente aqui os nossos conceitos, consiste na atualização do valor dos investimentos feitos em coligadas ou em controladas em outras sociedades que façam partes do mesmo grupo ou ainda que estejam sob controle comum. Com base no quê? Com base na variação ocorrida no patrimônio líquido dessas sociedades. Então agora mudou um pouco o conceito, Quando é que nós temos variações no patrimônio líquido? A base da variação do patrimônio líquido, ela surte do resultado do período. Então, a partir do momento, considerando o método de equivalência patrimonial, a partir do momento que eu tenho um resultado positivo, vai variar positivamente o meu patrimônio líquido e, consequentemente, agora sim, eu tenho que proceder à atualização dos valores do meu investimento. Porque estamos trabalhando agora com o método de equivalência patrimonial. Os impactos que surtirem no meu patrimônio líquido refletirão diretamente nos meus investimentos. Certo? Bem tranquilo por enquanto? Vamos lá. Assim, o valor de aquisição do investimento é ajustado pelos lucros ou prejuízos apurados pela investida. Investida é aquela empresa da qual eu comprei parte do seu patrimônio. Eu, em contrapartida, sou investidora. Em contrapartida, com receita ou despesa no resultado da sociedade investidora. Então, a partir do momento em que eu tenho um investimento numa companhia e este investimento ele é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, nós vamos um pouco mais adiante especificar quais tipos de investimentos são avaliados pelo método do custo de aquisição ou pelo método de equivalência patrimonial, para ficar bem claro para você, pode ficar tranquilo. A partir desse momento que eu tenho um investimento que deve ser avaliado pelo MEP, pelo método de equivalência patrimonial, eu terei que analisar os resultados que essa empresa, ora, reconheça no seu patrimônio líquido, que ela auferiu ao longo de um período e transferiu incorporou isso no seu patrimônio líquido. Por quê? Vai impactar lá no meu investimento. Terei que fazer os ajustes lá no meu investimento. O recebimento, então, dos dividendos é considerado uma redução do investimento. Olha que legal, Agora, eu posso ter reconhecido o resultado positivo e não ter distribuído o lucro. A investida não distribuiu o lucro, apenas auferiu o resultado positivo. Auferiu o resultado positivo, ajusto o meu investimento. Mais lucro, vou ajustando o meu investimento. Quando é que esse investimento pode vir a sofrer uma redução? Não por um valor puramente de aquisição ou de venda, mas quando é distribuído os dividendos. Lá no método do custo por aquisição, você deve se lembrar que nós reconhecíamos na investidora receita de dividendos. Já aqui, quando eu trabalho com o método de equivalência patrimonial, os recebimentos de dividendos, eles irão reduzir o meu investimento. Ok? Olha que bacana, Então, lá, reduzindo o investimento na sociedade investidora, uma vez que a receita já foi registrado pela equivalência patrimonial. Já reconheci a receita, então basta eu reduzir o investimento para equiparar aí o quanto foi distribuído a título de dividendos.
De acordo com o determinado no artigo 248 da Lei 6.404 de 76, alterações posteriores, a Lei 11.638 e 11.941 trouxe alterações bastante relevantes, você já bem o conhece, são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os investimentos em controladas, coligadas, sociedades que fazem parte um mesmo grupo e sociedades que estejam sob controle comum. Legal, vamos entender cada um deles. Olha só, quando é que uma empresa é coligada? Vamos trazer a definição de coligada. E para isso vamos recorrer à Lei 11.941, no seu artigo 243. Então, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 243 da Lei 11.941, são coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha, olha o destaque, influência significativa sobre outrora a empresa investida. Então, olha, esse conceito aqui é bem prático, é um retrato lá da lei, um grifo da própria lei. São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. Se tiver uma influência significativa, são consideradas coligadas, logo os investimentos deverão ser avaliados pelo método de equivalência patrimonial, certo? Mas afinal, o que vem a ser esta influência significativa? Mais uma vez nos recorremos à lei, artigo 243, parágrafo 4º. A lei é a mesma, 11.941. Considera-se que a influência, existe a influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder do quê? De participar nas decisões das políticas financeiras ou operacional da investida, sem, porém, controlá-la. Eu não detenho o controle da empresa, mas eu tenho uma influência. Eu tenho poder de voto, eu tenho decisões, eu tenho o poder de participar das decisões políticas e financeira operacional da organização. Logo, classifica-se como uma influência significativa. Tendo influência significativa, é classificado como coligada. Método de equivalência patrimonial para avaliar os investimentos, certo? Parágrafo 5º do mesmo artigo. A influência significativa é presumida quando a investidora for titular de 20%, observem, 20% ou mais do capital votante da investida. Detalhe, sem controlá-la. Okay? Agora está ficando mais afunilado, Então, para mim ser uma influência significativa, eu tenho que ter influência, tenho que ter poder e exercer o poder de decisões lá nas questões financeiras e administrativas da empresa. Além do que, o meu investimento tem que ser equivalente a 20% ou mais do capital voltante da empresa a qual eu investi. Certo? Então, só para afunilar, está afunilando a questão aí da influência significativa. Agora vamos aqui, olha, passar para controlada, definição de empresa controlada. Eu sou investidora e tenho um investimento na empresa investida e ela é uma controlada. Vamos ver. De acordo agora com o CPC 36, na sua revisão, na sua terceira revisão, demonstrações consolidadas. Controlada é a entidade que é controlada por outra entidade. Então eu sou uma empresa e a empresa a qual eu fiz investimento, eu tenho uma maioria de detenção do patrimônio e logo eu faço o controle daquela empresa. De acordo com a Lei 6.404, olha, artigo 243, seu parágrafo 2º, consiste em controlada sociedade na qual a controladora, a investidora, diretamente ou através de outras controladas, é titular dos direitos de sócio que lhe assegurem, de modo
permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Em suma, ela tem a maioria do capital da empresa e logo ela detém o direito sobre os demais sócios, ok? E este direito é de modo permanentemente preponderante nas deliberações sociais da organização, ou seja, nas questões estatutárias da organização, né? Nas questões sociais e estatutárias da organização. Legal? Então, esta é a controlada, a investida se colocando numa situação de controlada. Sendo controlada, tendo essas características, método de equivalência patrimonial. Então, olha lá, um resuminho aqui para ficar mais fácil para nós. Olha, eu tenho aqui a investidora. Então, a investidora, se o capital votante for maior que 50%, trata-se de uma controlada, né? A investidora tem na sua investida um capital votante superior a 50%. Então, trata-se de uma controlada. Se estiver na faixa, né? Nesta faixa, 20%, né? Se for maior ou igual a 20% do capital votante e menor ou igual a 50%, eu estou trabalhando aqui com uma coligada. A investida será tratada como uma coligada. E se o capital votante for inferior a 20%, aí serão tratadas como outras participações, para nós entendermos aqui figuramente como se aplica a questão do método de equivalência patrimonial, né? Onde é que eu vou aplicar o método de equivalência patrimonial. Legal? Então ficou aqui bem conceituado. Agora nós vamos fazer uma breve pausa, bem rapidinho, só que antes, mais uma questão para reflexão, vamos lá? A equivalência patrimonial é uma forma de atualizar o valor do investimento e tornar mais eficaz a informação contábil? Te pergunto, é? Eu volto daqui a pouco com a sua contribuição. Até já! Muito bem, retornando aqui, nós temos participações. O Polos da Bahia, né? Tivemos 2 polos lá da Bahia enviando a sua participação. Minas Gerais e Rio Grande do Sul também, além de outros polos. Esses foram alguns que nós filtramos aqui. Obrigado pela participação, um grande abraço aí a todos vocês. Coloca que sim, que é relevante essas informações. Muito bem colocado. Lembra-se que nós estamos aqui trabalhando provavelmente com empresas de grande porte. E as informações têm que ser fidedignas, tem que representar a realidade do negócio, representar a realidade da empresa. E se eu não analisar essas questões desses investimentos, não fizer as suas equivalências no balanço da investidora, é bem provável que eu terei ali uma informação errônea.
Um balanço que é auditado, por exemplo, é um ponto-chave aqui para termos algum problema no nosso relatório, nosso parecer de auditoria, ok? Então, sim, é muito importante essa questão da equivalência patrimonial ser devidamente reconhecida nos balanços patrimoniais, legal? Vamos lá, vamos continuar com a nossa aula e agora vamos praticar, vamos exercitar um pouco os conceitos que vimos até aqui sobre método de equivalência patrimonial. A Holding SA adquiriu em 1/1 de X1 20% das ações do capital social da subsidiária SA pelo valor de R$ 2.000. O patrimônio líquido da subsidiária SA teve a seguinte evolução nos exercícios sociais de X1 e X2. Se eu paguei R$ 2.000, se o investimento foi de R$ 2.000, logo a empresa tem um patrimônio equivalente a quanto? 10 mil? 20 mil? Vamos ver. Estamos tratando aqui com os investimentos. O saldo em 1/1 de X1, lembrando, é o PL que nós estamos trabalhando, R$ 10.000. 20%, R$ 2.000. Legal? Lucro apurado em X1, R$ 2.000. Os dividendos declarados em 31/12 de X1 e pagos em X2 foi no valor de R$ 2.000. Lembrem-se que o nosso investimento é de 20%. Em X1, o balanço patrimonial apresentava um patrimônio líquido igual a R$ 10.000, os mesmos anteriormente apresentados. Prejuízo em X2 de R$ 300. Logo, o saldo do patrimônio líquido em X2 ficou em R$ 9.700. Lembrando, método de equivalência patrimonial. Pela aquisição, como é que nós vamos contabilizar? Investimento na subsidiária. Lembrando, esses lançamentos são na investidora. Investimento na subsidiária, débito de R$ 2.000. Paguei como? Paguei com um valor que estava lá no meu disponível, R$ 2.000. Faço o crédito lá no meu disponível, nas minhas disponibilidades. Pelo registro da parcela proporcional do lucro apurado pela sociedade investida. Agora sim, começamos a evidenciar o reflexo do lucro da investida no balanço patrimonial da investidora. Olhem só que legal. Se apurou um lucro de R$ 2.000 e a minha participação é de 20%, então eu tive uma equivalência patrimonial. De quanto? De R$ 400. Então agora assim, olha, eu vou aumentar a minha conta de investimentos na subsidiária em R$ 400. Exatamente o reflexo do lucro apurado na subsidiária. Receita de equivalência patrimonial nas contas de resultado em R$ 400. Observem, receita de equivalência patrimonial, R$ 400 na minha conta de resultado. Excelente. Fizemos o método, aplicamos o método de equivalência patrimonial, reconhecendo o resultado positivo, o lucro apurado pela investida e os reflexos surtidos lá na investidora. Excelente. Vamos para o próximo passo. A empresa fez dividendos, propôs dividendos. Vamos reconhecer como registramos esses dividendos? Dividendos a receber. Quanto foi pago de dividendos? R$ 2.000. Quanto é o nosso investimento? 20%. 20% de R$ 2.000, R$ 400. Observem agora que nós vamos debitar dividendos a receber, porque é um direito a receber que eu estou tendo, que eu estou adquirindo, e vou creditar quem? Investimentos na subsidiária. R$ 400. Como você pode observar, a conta de investimento na subsidiária teve o mesmo impacto, Tanto quando eu reconheci o lucro, o ganho, como agora eu estou retirando, Estou diminuindo a conta de investimento, o mesmo valor, os R$ 400. Dando sequência pelo recebimento, eu debito a disponibilidade e credito dividendos a receber. Eu creio que aqui não tem muita dificuldade, Lançamento permutativo, um lançamento bem simples e prático para ser aplicado. Não temos aqui maiores problemas. Ótimo. Aqui concluímos os lucros, e reconhecimento
da equivalência patrimonial do exercício X1. Nós tivemos um prejuízo, não tivemos um prejuízo? De quanto que foi o prejuízo apresentado, né? Vamos lá ver, ó, R$300, salvo engano. Vamos só trazer aqui no nosso material. R$300. Foi apurado um prejuízo em X2 de R$300. R$300, desculpa. R$300. Qual é a minha participação? 20%. Né? Agora sim, como eu estou trabalhando com uma método de equivalência patrimonial, eu tenho que reconhecer também o prejuízo, né? Lá no nosso investimento. Olha, agora eu contabilizo o débito onde? Perda de equivalência patrimonial. R$60. Quem será acreditado? Lá no nosso ativo, investimento na subsidiária. R$60. E se você observar agora, aquele lançamento, aquele investimento que tínhamos dos R$2.000, se você observar a conta agora, fechasse um balanço agora, a conta teria um saldo apenas de quanto? R$1.940, né? Que foi o impacto direto do prejuízo reconhecido no exercício de X2, certo? Bom, nós temos um vídeo que eu passaria ele agora, mas como nós estamos com o horário um pouquinho avançado, vamos deixar ele para o final. O link está lá no material, pega o material e coloca lá nos estudos, na internet, e você será oportunizado em assistir. É um vídeo bastante bacana que vai trazer mais conhecimento para nós sobre método de equivalência patrimonial. Oportunamente, eu gostaria de responder uma pergunta. Professor, esta receita de dividendos vai ser tributada nas empresas, na holding SA, ou seja, quem está recebendo, quem manda essa pergunta vem lá do Rio Grande do Sul. Pergunta muito boa, muito bacana, embora não é tema da nossa aula, porque é um tema específico de tributação, né, planejamento tributário. Esses rendimentos, receita de dividendos, não são tributados na empresa holding. Por quê? Porque lá na empresa investida, esse lucro que está sendo distribuído, ele já foi tributado, ok? Espero ter contribuído aí para o seu conhecimento. Vamos recorrer de volta ao quadro para darmos continuidade. E agora, mais um exemplo prático. Vamos ver. A holding adquiriu em X1 20% das ações do capital social da subsidiária, pelo valor de R$40.000 agora. O patrimônio líquido da subsidiária teve a seguinte evolução para os exercícios de X1 e X2. Se eu comprei 20% e deu um valor de R$40.000, teoricamente já fica claro para nós aqui que o investimento seria de R$200.000 de patrimônio, né? Olha lá. PL em X1, R$200.000, lucro apurado em X1, R$12.000, dividendos que foram declarados, R$8.000. Saldo em 31/12 de X1, R$204.000. Se você observar, né, 12.000 de lucro menos 8 de dividendos, sobrou 4, que está onde? Vai estar lá dentro do nosso patrimônio líquido. Tivemos um prejuízo de R$4.000 e um saldo remanescente em 31/12 de X2 de R$200.000. Olhando o saldo em X1 e olhando o saldo em 1/1 de X1 e 31/12, mesmo R$200.000, teoricamente não impactaria em nenhum momento no nosso resultado, né, da equivalência patrimonial. Mas vamos lá, vamos repassar caso a caso, lançamento a lançamento. Pela aquisição do investimentos, vamos reconhecer o investimento, compramos por quanto? R$40.000. Então nós vamos debitar investimento na subsidiária, lá no nosso ativo, no balanço da investidora, e vamos creditar R$40.000, que é o valor que nós pagamos, desembolsamos para participar dessa empresa, adquirir parcela daquela empresa. Pelo registro da parcela proporcional do lucro apurado pela sociedade investida. Vamos fazer agora a equivalência patrimonial. Quanto que foi o lucro? O lucro foi de R$12.000. Participamos com quanto? 20%. Quanto que vai dar aqui? R$2.400. Então, olha lá. Investimento na subsidiária, ele vai aumentar, né, o investimento em R$2.400. Em contrapartida, resultado, R$2.400. Legal? Fizemos aqui
a equivalência patrimonial, né? O reflexo do resultado sendo identificado, registrado lá na investidora. Sequência, dividendos. A empresa investida propôs dividendos. Dividendos a receber, de investimento subsidiária. Só que agora, os dividendos eles foram propostos em quanto valor? R$8.000. Enquanto que nós participamos da empresa, 20%. 20% de R$8.000, R$1.600. Ficou fácil, né? Dividendos a receber, R$1.600. Investimento subsidiária, quanto? R$1.600. Se você fechasse a conta de investimento agora, nós teríamos um saldo de quanto? R$40.800. Só que tem um detalhe. Em X2, nós recebemos R$1.600. Foi lá para a nossa disponibilidade, ó. R$1.600. Só que em X2 também, ela apurou um prejuízo. Um prejuízo de quanto? E aí nós vamos fazer a identificação do prejuízo. Ela apurou um prejuízo de R$4.000. A nossa participação é de 20%. Sendo 20%, nós teremos que reconhecer a perda de R$800. Então, olha lá, perda de equivalência patrimonial, R$800. Onde que está essa conta? Demonstração de resultado de exercício. Investimento na subsidiária. Vamos diminuir o saldo do nosso investimento em R$800. Certo? Olhando aqui, se nós analisarmos agora, fechássemos o balanço patrimonial da empresa investidora, teríamos os mesmos R$40.000 de investimento. R$40.000 de investimento inicial, lucro, né? Reconhecimento pela equivalência patrimonial de R$2.400, reconhecemos a distribuição de dividendos de R$1.600 e, posteriormente, a equivalência patrimonial pelo prejuízo de menos R$800. Logo, o investimento teria o mesmo saldo sendo representado, valor de R$40.000. Legal? Nós temos aqui uma participação lá do Espírito Santo. Um grande abraço aí para o pessoal do Espírito Santo. Professor, na sua opinião, o método de equivalência patrimonial realmente é eficaz? Se não, existiria outro método com o mesmo objetivo? Quem está perguntando é o aluno Leonardo e o aluno Leonardo e Felipe, lá de Linhares, acho que é Linhares aqui. Um grande abraço para o pessoal de Linhares, em especial para o aluno Leonardo e o aluno Felipe. Sim, o método de equivalência patrimonial, ele é eficaz. Ele traz de acordo com o investimento. Neste caso, não há no que se falar se existe outro método. A própria legislação já nos ampara a fazê-lo desta forma. O que você tem que ter em mente e fixar? O investimento, ele é permanente? É temporário? O investimento, sendo permanente, ele é pelo método do custo de aquisição ou pelo método de equivalência patrimonial? Nós não conseguimos aqui, eu vou fazer a opção por um método ou outro. Não, você tem que olhar a legislação e ver o que ela vai refletir no seu investimento, no investimento que você fez. E assim você vai adotar qual dos dois métodos? Custo de aquisição, equivalência patrimonial ou pelo valor justo, ok? Espero ter aqui orientado a sua dúvida, respondido a sua pergunta. Eu deixo vocês agora, encerrando a nossa aula, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu deixo vocês com um vídeo, espero nos encontrarmos na próxima semana. Um grande abraço, até a próxima, bom vídeo, bons estudos. Olá pessoal, estamos aqui gravando o nosso vídeo do Contabilizando o Conhecimento. Hoje, 13 de fevereiro de 2017, um canal parceiro com a Ensicom e a Medeiros e Paganini. Nosso assunto de hoje será equivalência patrimonial em empresas coligadas. Nossa base legal é a Lei 6.404 e a ITG 09R1, que foi alterada em 8 de 2016. Quais os tipos de mensuração que nós temos para avaliar o investimento? Podemos mensurar pelo custo, pela equivalência patrimonial e pelo valor justo. Nosso vídeo hoje vai tratar da equivalência patrimonial, que é um método que consiste em atualizar o valor contábil do investimento ao valor equivalente à participação societária da sociedade investidora a que adquiriu o investimento,
no patrimônio líquido da sociedade investida, ou seja, coligada ou controlada, e no reconhecimento de seus efeitos na demonstração de resultado do exercício. Uma empresa coligada é a sociedade da qual o investidor tem influência significativa, mas que não é controlada e nem investimento controlados em conjunto. Na equivalência patrimonial, a gente reconhece o investimento inicialmente pelo preço da transação, pelo preço de aquisição, assim como os custos da transação, e este é ajustado para refletir a participação no resultado ou ainda em resultados abrangentes da empresa coligada. Neste método, os valores recebidos de distribuições de lucros reduzem o valor do investimento. Isso porque ele traz para dentro da sociedade investidora os reflexos da coligada. Bem, na equivalência patrimonial, o valor do investimento, portanto, é determinado mediante a aplicação do percentual da participação no capital social sobre o patrimônio líquido de cada sociedade coligada ou controlada. É admitida uma defasagem de 60 dias, mas o ideal é que o procedimento fosse efetuado na mesma data em ambas, ou seja, o mesmo período de encerramento contábil. As políticas contábeis adotadas na coligada devem ser a mesma da investidora. Caso não, as mesmas devem ser ajustadas. Caso isso seja impraticável, deve ser justificado em nota explicativa. E os resultados abrangentes? Na aplicação da equivalência patrimonial sobre uma coligada ou controlada, ou empreendimento controlado em conjunto, o resultado da equivalência patrimonial deve, basicamente, representar a parcela da investidora no resultado líquido da investida. Sobre os outros resultados abrangentes da investida, deve ser reconhecida na investidora também diretamente contra o seu patrimônio líquido, como parte de outros resultados abrangentes da investidora. O mesmo procedimento quando fazemos os ajustes, por exemplo, desses anteriores na empresa investidora. Dessa forma, não devem transitar pelo resultado da investidora como resultado da equivalência patrimonial as mutações do patrimônio líquido da investida que não transitam ou só transitarão futuramente pelo resultado. Alguns exemplos: ajuste por variação cambial de investimento no exterior, ganhos ou perdas dessa conversão, determinados ganhos e perdas atuariais, variação no valor justo de alguns ativos financeiros disponíveis para a venda, variação no valor justo de instrumentos de hedge, por exemplo. Quando a investidora perder a influência significativa, devemos deixar de aplicar esse método de equivalência patrimonial. Exemplo: o valor contábil do investimento da empresa B. A empresa A comprou o investimento da empresa B por 50 mil, que equivale a 30% da empresa B. Na época, a empresa B tinha um capital social de 100 mil, por exemplo, uma reserva de 300, reserva de lucros, lucro do exercício, um total de patrimônio de 1 milhão e 100 mil reais. Como faríamos a equivalência patrimonial de A em B, B tendo 1 milhão e 100 mil de patrimônio, sendo que a aquisição foi 50 mil à época? Bem, o valor contábil do investimento na empresa A em 31 de dezembro seria 1 milhão e 100 vezes 30%, 330 mil, que seria desdobrado, então, 50 mil menos 330, a gente teria um ajuste patrimonial de 280 mil reais na empresa coligada, né? Então, lá na investidora, a gente teria 330 mil e na investida 1 milhão e 100 mil de patrimônio, que deveria ser reconhecido proporcionalmente na empresa investidora. Qual lançamento nós faríamos desses 280 mil? Debitaríamos participação societária na empresa B, né, sempre mencionando o tipo de investimento. E creditaríamos resultados de equivalência patrimonial no resultado da empresa. Lembra sempre que essas contas devem ser segregadas por causa da Lei 12.973. Então, o ideal é você ter dentro do ativo não circulante o grupo de investimentos, abaixo desse grupo de investimentos, resultado de equivalência patrimonial desse investimento. Bem, pessoal, nosso vídeo de hoje foi equivalência patrimonial coligada. Na próxima semana, falaremos sobre resultados abrangentes, para entender como que ele funciona na equivalência patrimonial. Se você gostou do nosso vídeo, deixa um like no nosso canal. E se você quer falar conosco, estão aí os nossos canais. Um abraço a todos, até a próxima semana. Obrigada.